Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Estamos na lição Promessas Sobrenaturais de Consolação. Hoje nós vamos ver vida sobrenatural, ou seja, a segunda promessa. Nessa segunda promessa de vida sobrenatural, Jesus promete algo para os seus discípulos. Essa promessa garantia o recebimento de uma nova vida, mas antes de falar desta vida sobrenatural, ele promete: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João capítulo 14, verso 18. O que estava acontecendo aqui? Jesus ele estava fazendo uma promessa de estar com os discípulos, estar com eles. Mas Jesus estava falando também da sua morte. E na sua morte, ele promete não abandonar seus discípulos. Jesus, ao partir para morrer na cruz, não deixaria os discípulos órfãos. Ele prometeu que voltaria para eles através do Espírito Santo, no Pentecostes, e também na segunda vinda, como fica registrado em João capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele diz que ele não deixaria os discípulos órfãos e voltaria para buscá-los, para levá-los para a morada prometida, lá no capítulo 14, verso 1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, após a ressurreição de Jesus, uma nova vida é garantida para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, verso 6. Após sua ressurreição, que foi vista por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo estava dizendo que, após a ressurreição de Cristo Jesus, ele apareceu para os discípulos, primeiro para Pedro e depois para os 11. Se você continuar lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 9, você vai ver que ele diz que depois aparece para ele também, para o próprio Paulo. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver que o mundo não viu Cristo ressurreto. Nem os judeus, muito menos as autoridades judaicas, as autoridades religiosas judaicas, mas somente os que nele creram. Ou seja, os seus discípulos, apóstolos, os seus seguidores e também a próprio Paulo. A grande promessa, além do receber do Espírito Santo, é esta nova vida. Uma vida cheia da presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande promessa que se concretizou com a ressurreição de Jesus. Ele morreu para nos dar vida. E ele ressuscitou para que também nós ressuscitássemos por meio da fé em Cristo Jesus. Foi a salvação do seu povo. Ele ressuscitou para garantir que viveremos eternamente com ele. João capítulo 14, verso 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus vive e nós viveremos com ele. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, no verso de número 25 do capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É esta a promessa de salvação. A ressurreição por meio de Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou para a cruz morrer, mas eu ressuscitarei. E todo aquele que nele crê, também
ressuscitará em Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que a segunda promessa é a vida sobrenatural. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus está morto em seus delitos e pecados. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, a sua promessa é a vida eterna. Após a ressurreição, a grande promessa é a vida eterna sobrenatural. A ressurreição é aqui e agora, e não depois da morte. Para que possamos ter a certeza da nossa ressurreição, nós temos que crer em Cristo Jesus hoje. Nós temos que ser salvos hoje, porque o morto, na morte do corpo, não há mais oportunidade de sermos salvos. Não adianta fazer nada pelos mortos, porque eles já estão mortos. A ressurreição espiritual é agora. Eu tenho que crer em Cristo Jesus para ter a minha ressurreição. É por isso que em João capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você quer ressuscitar após a morte, você tem que crer em Cristo Jesus. Creia e viverás eternamente. Esta é a mensagem de Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz Paulo, ele é a primícia dos que vão ressuscitar. Ele é o primeiro que ressuscitou eternamente. Lázaro ressuscitou e morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu. A filha de Jairo ressuscitou e morreu. Eles só vão ressuscitar de novo para a eternidade, crendo em Cristo Jesus. Assim como nós vamos ressuscitar para a eternidade, crendo hoje na ressurreição e na vida de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e para todos sempre. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque por meio da morte de Cristo Jesus, nós temos a certeza que morremos com Ele. Cremos também, Senhor Deus, que através da ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos nele para a vida eterna. Ó Deus maravilhoso, se ainda existe alguém que não entendeu esta verdade, que para ter vida tem que crer em Cristo Jesus, que teu Espírito Santo venha aplicar esta verdade em cada coração, e eles possam crer no teu Filho Jesus e ter a vida eterna, e ressuscitar no dia que Cristo voltar para buscar os seus eleitos, para buscar os seus filhos, ó Pai. Nós oramos e cremos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.